Doutora Patrícia, com relação a notícia do dia aí, que foi essa alteração na forma de divulgar os dados da Covid no Brasil. Muito mal recebida por várias profissionais ligados a essa questão de combate à doença aqui no Brasil, fora do Brasil também, organismos internacionais, pedindo para que haja transparência, pedindo para que haja clareza nessa divulgação, porque, segundo esses organismos internacionais e profissionais da área aqui no Brasil também, erros ou omissões nessa divulgação podem influenciar na resposta que o país vai dar ao combate a essa doença, como, por exemplo, pode influenciar nos trabalhos de profissionais pesquisadores, como é o caso do trabalho que vocês fazem aí na USP, na Fiocruz, Pasteur, Instituto Pasteur, etc. Como é que vocês... Gostaria de saber se é isso mesmo que vocês pensam, como isso pode, de fato, afetar o trabalho de vocês e se há alguma mobilização aí para que o Brasil não fique para trás nessa história, né? Olha, divulgar o número correto de indivíduos infectados, de óbitos, é fundamental. É super importante porque a gente consegue até dimensionar, né, o número de indivíduos, a quantidade na hora que descobrir uma droga, quantas drogas a gente precisa produzir, né? Então, quanto que a gente precisa se preparar para isso, né? A gente precisa dimensionar quantas pessoas estão infectadas. Quando a gente tiver uma vacina, quantas doses de vacinas eu preciso produzir, né? Quem é a população que precisa tomar isso primeiro, que é a mais suscetível, né? Quem que vai pegar primeiro? Quem são os mais resistentes? A gente sabe. As cidades, quais são as cidades que eu preciso começar primeiro, né? Ou até mesmo em que cidades ou estados a gente precisa implementar hospitais de campanha, porque a epidemia está se alastrando mais rapidamente. Até por que está se alastrando mais rapidamente? A gente precisa entender até o comportamento do vírus frente à temperatura, né? Se é mais frio, se é mais quente. O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente precisa entender o comportamento do vírus aqui vai ser específico para quase cada estado, porque um estado é mais seco, um estado é mais úmido, um estado é mais quente, outro é mais frio. Tem particularidades do alastramento do vírus que a gente precisa considerar quando a gente estiver entendendo como é que o vírus está se comportando em cada região. Então, é fundamental que a gente tenha ideia do número de indivíduos infectados, do número de óbitos, né? Eu acho que nesse momento eu não consigo entender e nem conceber qualquer coisa que não mostre para nós quantos indivíduos a gente está tendo infectado, né? E números de óbitos. Eu outro dia mesmo estava pensando, e a gente tem sites de atualização diária, né? Com o número de indivíduos infectados no mundo todo, né? Então você tem Estados Unidos, Brasil e enfim. A Universidade John Hopkins, né, que é o que está sendo usado Exato. por organismos internacionais, nesse final de semana chegou a retirar o Brasil, devido à confusão dos dados, não eram dados confiáveis, e, portanto, não poderiam estar ali listados com outros para que fosse feita uma comparação. O que eu acho, na verdade, uma pena, porque se você for pensar, existem alguns países... Bom, existem países até muito mais populosos que o Brasil, né? E com condições, talvez até mais globais, assim, com condições piores de saneamento, de condição de saúde, etc. A gente pode pensar na Índia, por exemplo, que você tem 1,4 bilhões de habitantes, tem muito mais do que o Brasil, que tem cerca de 200 milhões. Aí você olha a Índia na lista dos países e fala, gente, mas como é que a Índia pode ter menos pessoas infectadas que o Brasil, por exemplo? Por quê? Porque não estão sendo testados, né? Então, você consegue entender que tem regiões que a gente olha na lista e fala, não é possível, a gente sabe as condições de saúde dessas regiões. Como que tem menos pessoas que o Brasil? Porque o Brasil está testando, e também não está testando todo mundo. Então, a gente também tem uma quantidade de casos subnotificados, né? Então, considerando, inclusive, isso, a gente vê a importância
de se ter esses números claros, de se ter essas atualizações diárias, de se computar os indivíduos que morreram, faleceram, mas que ainda não tinham sido identificados, porque essa identificação demora para acontecer. Então, é importante que eles entrem sim nessa estatística, né? Claro, claro. Até porque se bobear é quase a maioria, né? Porque dificilmente não acontece, mas dependendo dos lugares, a confirmação da causa da morte não vai sair exatamente no mesmo dia da morte. E é isso que nós estamos vendo, então, o Ministério da Saúde tirar, separar esses dados. Não, só vai constar na lista quem morreu hoje e que a gente tenha confirmação que foi Covid. Se hoje teve confirmação de um caso que aconteceu há 2 semanas, a pessoa morreu, não vai entrar. E não vai entrar em lugar nenhum. Não vai entrar hoje, não vai entrar nunca, porque há 12 dias já foi, né?